Dando continuidade aqui nas perguntas. Eu não sei quem que fez essa pergunta aqui. Deve ser alguém que gosta muito de ficar estudando e vem com esses termos meio doidos aqui, que eu não sou muito chegado, não. Professor, filosofia da vida ajuda a gente a crescer na espiritualidade? Podia usar um termo mais, né? Mais fácil da gente pegar e todo mundo conseguir entender, né? Mas vamos lá, eu vou pegar o termo filosofia e vou dar uma rasgada nele aqui, vai ter gente que vai ficar louco, mas eu vou fazer de propósito isso, justamente para a gente não ter, como diz, não ter tantos travamentos, né, se a gente pode dizer assim, né? Vamos lá, filosofia da vida. Gente, a base da filosofia, eu não sou filósofo, então eu vou falar o meu termo voltado para o esoterismo. Se a pessoa tiver outro termo, você vai procurar no dicionário qual que é o termo que é mais técnico possível e utiliza ele, tá? Eu quero usar esse termo porque eu acho que eu preciso usar esse termo. A filosofia da vida, no caso aqui, na nossa vida, que é experiências espirituais, então, aqui a vida, ela entra como experiência espiritual, ok? Como experiência espiritual, vida da vida, experiência espiritual. Aqui eu vou pegar e falar o seguinte, filosofia é modo estudo, que mais? Modo, estudo e movimento. Vou colocar essas situações aí. O modo. Como que você tem as experiências da vida? Aqui elas entram as culturas. Se eu for numa tribo XYZ, indígena, ou seja, qualquer outra coisa, eu vou ter uma cultura diferente. Então, na religião, por exemplo, que é a base nossa da espiritualidade, eu tenho experiência com Deus numa igreja evangélica diferente da experiência com Deus em um terreiro de Umbanda, que é diferente da experiência com Deus de um templo islâmico, por exemplo. Certo? Então, o modo em cima da cultura. Tá ok? Isso ajuda, professor? Ajuda. Então, esse tipo de filosofia, ele ajuda. Eu coloquei 3 coisas dentro da filosofia que estão tudo juntas, tá? O estudo. O estudo é quando eu pego e faço cruzamento de informações. Isso é o estudar. Quando uma criança fala, vou estudar, e ela pega e decora a tabuada, isso não é estudar. Isso não é estudar da tabuada, isso é decorar tabuada. Estudar tabuada é tentar ver quais são os tipos de formas que eu posso fazer para chegar no mesmo resultado. Então, isso é o estudar, e isso é o cruzar informações. 5 vezes 5 é 25. 5 de um lado, 5 do outro, então na tabuada ela pode ser, poxa, que bacana isso daí, né? Tabuada do 9, por exemplo. Tem pouca gente sabe, mas eu lembro que eu estudava tudo isso aí. Eu peguei e fazia assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não sei se você consegue ver esse 9 aqui, ficou aqui para baixo. Aí eu colocava aqui assim, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. É isso? Isso aqui é a tabuada do 9.
9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Tá entendendo? Isso é o estudar. Eu criar mecanismos, cruzamentos de informações e colocar. Eu posso fazer decorando, pegando esses números e ficar repetindo ele várias vezes até o cérebro engrunhar, ou eu posso pegar e fazer alguns mecanismos matemáticos que eu vou arrumando as formas de forma mais correta que eu quiser fazer. E assim a gente pode fazer. Eu posso fazer com 8 em vez de coisa, eu pulo sempre de 2 em 2, então aqui vai 8. Aí aqui vai ter que ser 6, 4, 2, aí 0. E aí eu vou fazendo do 8. Só que aqui também vai. Quando der o 0, eu pulo para outro número. Aí vai. Aí a pessoa fala, nossa, nunca tinha visto dessa forma. Eu gosto muito de matemática, então eu sempre fui vendo maneiras de como se faz e como que eu poderia fazer. É conta de multiplicação diferente, é conta de divisão diferente, são um monte de coisa. Então, isso daqui é os estudos. Eu cruzar informações, usar de meios diferentes, formas diferentes, de se chegar no mesmo resultado. Filosofia da vida. E o movimento? O movimento, ele é uma simulação. Então, aqui está essa questão de simulação. Vamos lá. Eu tenho uma filosofia de vida. Qual que é a sua filosofia de vida? Não comer carne. Por quê? É uma cultura que eu peguei de não comer carne para defender os animais, porque eu estudei, cruzei informações e vi que os animais sofrem. E eu faço uma simulação, um movimento, uma simulação aonde eu vejo melhoras no meu corpo por não estar comendo carne. Esse é um exemplo. Existe mais um monte de exemplo. Então vamos lá, outro exemplo, filosofia de vida. Minha filosofia de vida é o universalismo. Por quê? O universalismo eu estudo cruzando informações. Que eu pego e faço os movimentos, ou seja, eu pego tudo que eu aprendi e utilizo para ajudar as pessoas a aprenderem. X, Y, Z, etc, etc. Não sei se vocês estão entendendo. Então, esse é o contexto do universalismo, da filosofia de vida. Professor, existe uma filosofia melhor ou pior de vida? Não. Gente, eu não sei, eu tô vendo piscar. Engraçado, toda vez que eu dou aula, esse olho pisca. Ele pisca mesmo, a luz fica piscando. É só eu fazer aula que ele pisca, o outro olho não pisca. Olha que engraçado. Estranho. Bom, vamos lá, senão a gente perde a aula aqui. Então a questão é o movimento, a simulação. Então eu vou pegar N situações, eu vou fazer o cruzamento dessas situações e vou criar uma filosofia de vida. Professor, essa filosofia de vida, qual que é o problema dela então? Se ela é boa, uma experiência espiritual, qual que é o problema dela? O travamento. Como é que a gente pode fazer? Engessamento, vai. Engessar. Não, engessar não é o termo bom, rapaz. Como é que eu posso explicar? O problema é o seguinte, quando eu travo, o travamento, isso é um problema. Por quê, professor? Porque quando eu crio uma filosofia de vida, eu acabo não aceitando possibilidades. Eu não aceito as possibilidades. Aí o que acontece eu não aceitando essas possibilidades? O que acontece? Eu travo o meu estudo. Porque quando eu travo as outras possibilidades que vão surgindo, eu vou travando as informações. Eu não deixo com que essas informações entrem para que eu faça os estudos, para que eu possa alterar ou criar novas culturas e fazer os movimentos aprimorados e melhorados.
Exemplo, numa economia, por exemplo, um exemplo de economia. Se eu tenho uma empresa que eu sempre fiz, sei lá, caneta desse jeito, minha caneta sempre desse jeito, tem lá tinta com uma esfera e tal, uma caneta desse jeito não, uma caneta que era um palito, vai. Vamos dar um exemplo como se fosse um palito. Tem um negocinho de cheirinho aqui. Então tem aqui, minha caneta esse palito. Eu pegava, mergulhava na tinta e saía escrevendo. Cheiro bom. E saía escrevendo. Aí, o que acontece? Chegou uma pessoa que pegou e começou a estudar e criou algo novo. Não é mais com palitinho que eu escrevo. Antigamente eu enfiava lá, escrevia 2 letras, enfiava lá na tinta 2 letras, na tinta 2 letras e ia fazendo, certo? Com a caneta de pincel que a gente fala, lá de coisa, né? O tempo foi passando e eu peguei e criei uma caneta diferente. Eu peguei e fiz como que ela tivesse uma ponta esférica, não sei o que, pudesse escrever por mais de 1 ano, sem precisar carregar tinta, e fizesse não sei o que. Se eu não tivesse aprimorado, se eu não tivesse destravado, mas aquela tinta é melhor que tem, porque o vinil é melhor que tem, o rádio antigo é o melhor que tem. Filho, não faz isso não, hein? Porque senão vai te travar aqui, que vai te travar aqui, que vai fazer você acabar com as suas possibilidades de você não conseguir crescer. Aí vem outro, isso acontece na religião, aí vem outro, louco, chamado Professor Minato, e começa a criar o universalismo, onde todo mundo tem liberdade para fazer o que quer fazer. Crie o que você quiser, faça o que você quiser, você é responsável pela tua vida e não eu por você. Aí eu vou criando isso daí, vou destravando, criando mais possibilidades para vocês, e aí aos poucos vamos mudando as filosofias da vida, as experiências espirituais no nosso caso. Vocês estão entendendo? Então essa questão de filosofia, que se eu pude explicar, novas crenças, vamos aprender, isso aí, gente, ajuda, filosofia da vida ajuda? Claro que ajuda, se não for travada. Gente, que Deus abençoe, jamais a verdade absoluta. Namastê.